Então vamos orar. Nosso Pai querido, nosso Senhor Deus Criador, nosso mantenedor, mais uma vez nos reunimos aqui com o Senhor, agradecidos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra, o Teu nome, a Tua verdade tem sido exaltada aqui neste local, nesta sala, e que somente o Senhor, a Tua verdade, possa ser erguida como um estandarte em nossa vida. Nos ajude, Senhor, a sermos humildes pesquisadores da Tua verdade. E neste momento te pedimos a bênção do Espírito Santo sobre cada um de nós, sobre nossas mentes, para que nos habilite a ouvirmos a Tua verdade e a caminhar segundo a Tua vontade para a nossa vida. Obrigada, Senhor, por ouvires a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos dar continuidade à série Selamento do Povo de Deus. E dentro dessa série são 3 mensagens. Tanto a mensagem do sábado passado, como a de hoje, como a do sábado que vem, elas não têm ligação direta entre si. Uma não é continuidade da outra, mas todas elas abordam aspectos da nossa vida aqui nesta terra que vão contribuir ou para nós recebermos o selo do Deus vivo, ou para nós recebermos a marca da besta. E tudo isso é determinado de acordo com as escolhas que nós fazemos. Principalmente, obviamente, as escolhas espirituais. Então, hoje, lições de Sodoma. Quais são as lições que o relato bíblico de Sodoma, da história de Sodoma, pode nos trazer, tanto para nos direcionar, nos corrigir, nos ensinar, nos admoestar, redirecionar, nos ajudar a redirecionar nossa caminhada espiritual, se for o caso. Então, nós vamos avaliar isto, tudo bem? E o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, eu vou só diminuir aqui, vai ficar aparecendo só a minha cabecinha aqui, eu não vou ver o rosto de vocês. Então, o Senhor, Ele deu para o povo adventista do 7º dia uma missão. E essa missão contém, o cerne dela é uma mensagem, a mensagem dos 3 anjos. E nós vamos ver que essa mensagem dada aos 3 anjos, ela não existe somente em Apocalipse 14. Ela foi dada antes em Gênesis. E nós vamos estudar isso também. Tá bom? Então vamos lá. Aqui em Lucas 17, dos versos 26 ao verso 30, essa é a nossa leitura bíblica introdutória, né? E nos diz assim: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até um dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Vou pausar bem aqui. Conseguem perceber que aqui as pessoas estavam desenvolvendo inadvertidamente as suas atividades do dia a dia? E era durante essa prática, esse desenvolvimento, essa rotina das atividades diárias, que o que foi que aconteceu? O verso continua, diz o seguinte: mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre os consumiu a todos. E aí vem a conclusão. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Meus irmãos, estes versos aqui, eles apresentam 2 eventos que são eventos tipológicos da vinda de Jesus. Para quem não entende o significado da palavra tipológico ou tipologia, essa palavra quer dizer que são eventos simbólicos. Esses 2 eventos são eventos simbólicos. Eles simbolizam como estaria a situação social mundial antecedendo a vinda de Cristo. Então, quer dizer que quando nós estudamos esses eventos, quando nós nos demoramos sobre eles, nós vamos poder entender um pouco da situação do mundo. Nós vamos entender a situação do mundo, vamos entender a experiência da Igreja de Deus, da missão da Igreja de Deus,
da identidade da Igreja de Deus. Por que que a gente vai conseguir entender tudo isso? Porque eles simbolizam a segunda vinda de Cristo. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo não usa palavras com sentido vago. Ele foi muito preciso quando ele diz: assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. O objetivo do Senhor foi despertar nossa curiosidade para estudar estes eventos tipológicos e comparar estes eventos com o que nós acabamos de ler com relação à segunda vinda de Cristo. Hoje, nós vamos falar especificamente sobre Sodoma. Aqui nós temos dois eventos, Dilúvio e Sodoma. Nós vamos falar especificamente sobre Sodoma. Precisamos entender, meus irmãos, que Sodoma era uma cidade belíssima, e às vezes a gente pode pensar assim, porque era naquela época, era tudo muito feio, era tudo, né? O povo era um povo arcaico, ignorante, não tinha tecnologia, não tinha modernidade. Meus irmãos, Sodoma era uma cidade tão bela que em Gênesis, capítulo 13, verso 10, compara Sodoma, sabe com que local? Com o Éden, o jardim de Deus. Então, a região da Campina do Jordão, que englobava Sodoma, Gomorra, Zoar e várias outras cidades menores ali, que eram chamadas as cidades da Campina do Jordão. Então, Sodoma era tão bela, a ponto de quando Abraão deu a Ló a oportunidade dele escolher para onde ele queria ir, Ló olhou e não teve dúvida, olhou ali para Campina do Jordão. Parecido com Éden, eu vou para lá, né? Então, Sodoma era muito próspera na agricultura, pecuária, entretenimento, artes, comércio. A irmã White diz que essa cidade era muito próspera. Era tão próspera que as pessoas quase não precisavam trabalhar para adquirir o que eles precisavam para sobreviver. O trabalho não foi introduzido na humanidade depois do pecado. O trabalho ele vem desde o princípio. O trabalho é uma bênção de Deus para o homem. E isso que pareceu ser uma bênção para os sodomitas, isso o quê? Essa prosperidade abundante, que quase não se precisava fazer esforço e trabalho, na verdade se tornou uma maldição. A serva do Senhor diz que eles ficavam tão ociosos, tão desocupados, que o ano inteiro parecia ser só de festas e celebrações. Lá no livro de Ezequiel, no capítulo 16, capítulo 16, no verso 49, nos mostra qual foi o resultado dessas facilidades de Sodoma. Nos diz o seguinte: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade. Olhe só, próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, ou seja, todas as cidades da Campina do Jordão, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Então percebam como todas essas facilidades prepararam o caminho para que o povo se prostituísse. O que levou o povo de Sodoma a ocupar o templo com que não prestava, com que não... E eles faziam isso por quê? Por total falta do que fazer. E o pecado começou a se alastrar como uma praga na cidade de Sodoma. Mais um detalhe, irmãos. Nós falamos de Sodoma e Gomorra porque eram as cidades maiores. Mas havia cidades menores que circundavam, como nós já dissemos, e que também estavam... Essas cidades, todas elas se prostituíram igualmente. A mensageira do Senhor amplia um pouco mais os pecados que predominavam nas cidades da Campina do Jordão, ali no livro Patriarcas e Profetas, do capítulo 14. Inclusive, eu recomendo a leitura do capítulo inteiro, né? Então, vamos lá. Olha o que a serva do Senhor nos diz. Em Sodoma havia regozijo e orgia, banquetes e bebedice. O povo desafiava, as mais vis e brutais paixões, olhe lá, não eram refreadas. O povo desafiava abertamente a Deus e a sua lei e deleitava-se em ações de violência. Queridos, o povo gostava de sangue
e o povo se deleitava na violência. Dos muitos pecados que Sodoma cometeu, eu gostaria de destacar apenas um hoje. Poderíamos estudar vários, mas nós vamos colocar uma evidência para que nós possamos entender que o tempo que nós vivemos é muito sério e é muito solene. Que pecado é esse? É o principal pecado de Sodoma, que chama-se sodomia. Então, se nós formos ao dicionário de língua portuguesa e procurarmos o significado da palavra sodomia, nós vamos encontrar que sodomia é o ato sexual praticado por dois homens. Então, quando nós falamos de Sodoma, um dos principais pecados é a depravação sexual, pecados de promiscuidade, pecados relacionados à área do sexo. Essa foi a abominação maior, e isso está lá no capítulo 14 de Patriarcas e Profetas, né? Queridos, o que se praticava ali era algo tão terrível, que a mensageira de Deus diz que eles não respeitavam nem o casamento. Quando havia alguém que desejava a mulher do outro, se necessário fosse, ele matava o cônjuge para tomar posse da mulher do outro. E isso está também no capítulo do dilúvio, no livro Patriarcas e Profetas. Aí a gente se pergunta, por que no capítulo do dilúvio? Queridos, porque a experiência do dilúvio e a experiência de Sodoma são praticamente as mesmas. Tanto que o Senhor destruiu o mundo antediluviano e teve que destruir Sodoma também. Então, os pecados atingiram o limite que o Senhor teve que dizer, basta. Nós vamos estudar agora um pouco disso. Em Judas, no verso 7, a Bíblia nos dá um pequeno vislumbre desses problemas de promiscuidade na cidade de Sodoma, né? E nos diz assim, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então, aqui o verso de Judas 7, nos mostra claramente que a prostituição, a promiscuidade era um principal pecado. Então, Judas nos mostra que havia esse problema, né? Homossexualidade, adultério, estupro, fornicação. Fornicação, o que é fornicação? É relacionamento sexual antes do casamento, né? Tudo isso se tornou banal, se tornou comum. Irmãos, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, amplia um pouquinho mais. E agora percebam bem a linguagem forte que ele usa. 2 Pedro 2, verso 6, depois a gente vai para o verso 12. A gente vai para o verso 6 para contextualizar. Aqui Pedro está falando de Sodoma e Gomorra. Tá? Então vamos ver. Verso 6. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Pronto, já sabemos que o contexto é Sodoma. Agora vamos para o verso 12, que é o verso que nos interessa. Então, esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Um breve comentário aqui, queridos. Nós aprendemos, desde pequenos, quem são os irracionais? Os animais, correto? Então, os sodomitas são comparados aqui por Pedro como bestas, como animais. Brutos e irracionais é a expressão utilizada pelo apóstolo Pedro. Então, nós aqui hoje, na nossa sociedade, nós vemos que nós estamos dando passos largos nessa direção também. Mas ainda não totalmente igual a Sodoma, porque o que acontecia, queridos, em Sodoma era algo terrível demais. Então, vamos aqui para o verso, continuando, no verso 13.
recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia. Eles não tinham vergonha, irmãos. Quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. Verso 14. Tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. O apóstolo usa expressões muito fortes, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, diz a palavra de Deus. Sabe aquele alimento que quando você ama muito, você gosta muito, que quando você está comendo, você começa a comer até um pouquinho mais devagar para que ele não acabe? Pois, irmãos, assim eram os sodomitas em relação ao pecado. Eles eram insaciáveis. Não é que eles somente praticavam o pecado. Eles gostavam de pecar de tal maneira que eles defendiam o pecado e eles faziam algo pior, que é o que me leva a ser uma angústia profunda com relação à nossa geração. Sabe o que eles faziam? Além de gostar, além de se satisfazer, de sentir prazer muito com o pecado, além de praticar, além de planejar o pecado, olha o que eles faziam. Vamos para Isaías, capítulo 3, verso 9. Diz o seguinte: o aspecto do seu rosto testifica contra eles, e como Sodoma, publicam o seu pecado e não o encobrem. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Então, meus irmãos, naquela época não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada disso, mas os sodomitas eram desavergonhados. Eles eram tão sem pudor que eles se deleitavam tanto com o pecado que eles não se contentavam só em pecar. Eles publicavam o pecado. Era como se fosse uma rede social da qual todos participavam daqueles atos vis e abomináveis. E olha só, todo mundo via e todos participavam. Quando eu digo todos, irmãos, eram 100%. Todos participavam, irmãos, de 3 maneiras diferentes. A primeira maneira, alguns participavam praticando o pecado. O segundo grupo participava, uma parcela um pouco menor, por consentir com o pecado. E um outro grupo participava por contemplar o pecado. Ou seja, todos estavam envolvidos nessa rede de promiscuidade, né? Mas todos. Então, esses que contemplavam, por mais que eles não concordassem, eles estavam constantemente na presença do pecado de tal maneira que aquilo acabou afetando a vida pessoal deles. Essa rede estava se expandindo em Sodoma. E que quase todas as pessoas estavam envolvidas nessa pecaminosidade. Olha só que Gênesis 19, verso 5, a gente vai ler, que quando a cidade foi visitada por aqueles anjos do Senhor, e Ló convidou os anjos para que eles fossem protegidos em sua casa, Gênesis 19, 5 diz qual foi o comportamento dos habitantes de Sodoma. Então, a gente vai ler o contexto. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. E levantou ele os olhos, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, Ló correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Vamos avançar. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostou-se o rosto em terra. Então, o verso anterior, nós sabemos que era com Abraão, né? 3 homens. E depois, nós vemos aqui, 2 dos 3, que eram anjos, estavam ali em Sodoma,
com Ló, né? Então, eu não sei se vocês têm aqui, que eu não separei, aqui Gênesis 19, 5, que diz o seguinte, eu vou ler aqui nas minhas anotações, mas os irmãos vão acompanhando. Se tiverem a Bíblia, podem abrir. 19, verso 4, diz assim, mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos. Sim, olha o que está escrito aqui. Todo o povo, de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram, no verso 5, onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os para fora, para que abusemos deles. Então, irmãos, o que é que nós vemos aqui? Quantos estavam envolvidos naquilo? O povo todo. Todos estavam envolvidos naquilo. A cidade já havia sido totalmente infectada, como um vírus que se alastrou por toda a cidade e consumiu a vida das pessoas. E isso fez com que aquelas pessoas se tornassem cada vez menos parecidas com Deus. Lembram que alguns pecavam por contemplar? Irmãos, alguns nem praticavam. Mas como eles estavam constantemente na presença daqueles pecados, então o pecado se tornou normal, natural para eles. E a Bíblia nos dá um exemplo disso. Agora vem a consequência que eu considero a mais grave e a mais sutil de todas. As filhas de Ló. Elas viviam no lar cristão, elas tinham um pai cristão. A Bíblia diz que Ló era um homem justo, é Deus falando. Mas por estar na presença do pecado, por contemplar essa abominação em Sodoma, o que aconteceu com as filhas de Ló? Lembram o que elas fizeram com o próprio pai? Embebedaram o pai e praticaram o pecado do incesto. E dessa relação incestuosa surgiram as duas maiores pedras no sapato do povo de Israel, né? Que são os moabitas e os amonitas. Tamanha é a influência do pecado. Ou seja, queridos, eu não preciso só praticar. Se eu consinto, eu também já tenho problema. E se eu contemplo, eu também tenho um problema. E não precisa ser profeta para nós vermos que a nossa geração está caminhando pela mesma trilha que Sodoma passou. Hoje, pecados como adultério, que são condenados pela palavra de Deus, estão banalizados. As pessoas casam, descasam, se juntam e dizem que isso é casamento. Infidelidade conjugal se tornou algo muito comum. Eu tinha uma colega de estudos, na época que eu estava na universidade, e ela sempre gostou muito, era católica, muito praticante, mas sempre admirou muito os adventistas. Uma irmã dela, inclusive, é adventista do sétimo dia. E ela sabia que eu era adventista, e ela chegou para mim e ela fez um pedido de oração pela igreja da irmã dela. Olha o que aconteceu. A igreja estava devastada. Por quê? Porque recentemente havia acontecido algo terrível. Um dos membros adulterou, um homem, um dos membros, adulterou com uma jovem que havia crescido ali na igreja. Depois de um tempo, o relacionamento acaba, a esposa perdoa o esposo, o casamento se refaz, e a esposa chegou inclusive a dizer que havia perdoado a mocinha também, a jovem. E ela deu bombons para essa jovem um dia de presente, só que os bombons estavam envenenados. Os bombons mataram a moça morreu, a esposa foi presa e a igreja estava completamente devastada, destruída, né? Tanto a família quanto a família pessoal da esposa, quanto a família da igreja. Porque a família da igreja estava caindo de tristeza. Hoje, jovens cristãos que professam o nome de Cristo estão praticando sexo antes do casamento, com suas namoradas, com suas noivas,
Muitos pais, ao invés de admoestar, de repreender, mostrar que esse tipo de comportamento é condenável, estão se adequando à cultura, né? À cultura atual. Nós precisamos entender uma coisa, meus irmãos. A cultura pode mudar, as pessoas podem mudar, mas Hebreus 13:8 nos diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, será para todo sempre. E isso ali no Antigo Testamento, em Malaquias 3:6, também confirma isso, né? Pecado no Brasil é a mesma coisa do pecado na China, no Egito, na Austrália, na Argentina, em qualquer lugar do mundo. O mesmo Deus é o nosso Deus que governa todo o universo. E a mesma lei que nos rege aqui, cristãos aqui no Brasil, rege a vida de qualquer outro cristão em qualquer parte do mundo. Essa questão de publicar o pecado é o que mais preocupa hoje em dia. E este mundo não vai melhorar, meus irmãos. Os pecados estão publicados em todos os lugares, no outdoor, televisão, internet. Um outro aspecto, ideologia de gênero. Os seus filhos que não estudam em escolas confessionais são escolas cristãs. O seu filho que não estuda em escolas confessionais, não estuda em escolas, né, religiosas, no caso, estão sendo educados por professores que adotam essa filosofia. Essa filosofia, ela acaba com a família tradicional. Mas a pergunta é, você tem educado seu filho em casa a fim de que ele não seja influenciado por essa teia terrível que está começando a matar a nossa geração? A geração que vai dar o alto clamor? Se você, olhe, querido irmão, querida irmã, você que é pai e mãe, nós olhamos essas coisas de homossexualidade e ideologia de gênero e nós achamos assim um absurdo. Mas para os seus filhos, se eles forem adaptados como eles estão sendo com esse pecado, que se alastra na nossa geração, principalmente nas escolas, eles não vão achar que isso é um absurdo. Assim como as filhas de Ló não acharam absurdo. E aqui nós temos uma situação de publicidade do pecado, né? Foi por causa desses pecados que a espada foi desembainhada contra Sodoma e Gomorra. E o tempo havia chegado. Deus agora estava disposto a tirar a sua mão daquelas cidades para que finalmente elas fossem destruídas. Meus irmãos, o Senhor Deus só destrói quando não há mais solução para aquele problema. Só que, na sua infinita misericórdia, sempre antes de enviar os seus juízos, o que é que o Senhor Deus faz? Por amor aos homens, ele sempre envia uma mensagem de advertência. Porque o Senhor não tem prazer, lembra o que diz a palavra? Ele não tem prazer na morte do ímpio. Mas o desejo que está no coração de Deus é que todas as pessoas se arrependam e se convertam aos caminhos do Senhor. E foi assim que, antes de destruir Sodoma, Deus mandou, sabe quantas mensagens para aquela cidade? 3. 3 mensagens. Vamos ver 3 mensagens em Sodoma e vamos ver como elas se repetem no Apocalipse. Mas onde é que estão essas mensagens? Então, a Bíblia nos mostra. Vamos lá para Gênesis... Perdão, deixa eu ajeitar. Gênesis 18, nos versos 1 e 2. Nos diz assim. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, agora sim é o verso que nós queríamos, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu para a porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. Então, aqui o Senhor nos mostra, na sua revelação, 3 homens se apresentaram a Abraão. E esse contexto está associado a Sodoma e Gomorra. Mas quem eram esses 3 mensageiros? Esses homens que Deus enviou a Abraão naquele momento, vamos ver em Gênesis agora, 19:1, quem era. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, e a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. Então, a Bíblia mostra que eram anjos que estavam ali. Mas fica a seguinte pergunta: lá para Abraão eram quantos?
3. Mas aqui em Sodoma, apenas 2. Por quê? Onde estava o terceiro mensageiro enviado com a terceira mensagem a Sodoma? Nós vamos voltar agora para o capítulo 18, no verso 22, e nós vemos que aquele mensageiro não era um anjo qualquer. Então, partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda onde? Na presença do Senhor. Então, a própria Bíblia está nos dizendo aqui que ele estava na presença de Jesus Cristo. Tá bom? Quem estava com Abraão ali era o próprio Cristo. Então, nós vemos aqui o Senhor enviando as 3 últimas mensagens de misericórdia para as cidades da Campina do Jordão. Mas por que Jesus não foi para Sodoma junto, então, com os 2 anjos? Por que será que Jesus ficou com Abraão? Veja só que pérolas maravilhosas as Santas Escrituras têm para nós, meus irmãos, para nos ensinar. E quando a gente encontra essas pérolas, a nossa fé é fortalecida e nós conseguimos entender melhor os planos de Deus. Vamos aqui, para 18, Gênesis 18, verso 20 e 21. Nos diz assim, verso 20. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado tem se agravado muito. Olha o verso 21 agora. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se não é, sabê-lo-ei. Muito bem. Irmãos queridos, então, a Bíblia nos diz aqui que Jesus não foi para Sodoma porque, primeiro, ele ia descer e fazer o quê com a cidade de Sodoma? Ele ia ver. Ele ia ver. Quando ele usa esse termo, dizendo que ele ia vasculhar, isso nos lembra uma doutrina que somente a Igreja Adventista do Sétimo Dia crê. Só a Igreja Adventista tem essa mensagem no seu corpo de mensagens para esse tempo. Quando Jesus diz para Abraão, descerei e verei, ele estava mostrando que, sempre antes de executar a sua justiça sobre uma nação, um povo, então, ele faz primeiro um juízo de investigação. Primeiro ele investiga, é o juízo investigativo. Ele faz esse juízo investigativo. Então, a mensagem do primeiro anjo, que nós encontramos na experiência de Sodoma, foi dada pelo próprio Jesus. Jesus estava dizendo que ele tinha a missão de fazer um juízo de investigação para ver se os pecados daquela cidade realmente tinham atingido o limite da ira de Deus. Então, nesse momento, o Senhor Jesus se apresenta como juiz da cidade de Sodoma e Gomorra. E o que diz a primeira, agora vamos ver a primeira mensagem dos 3 anjos em Apocalipse. O que diz essa mensagem, que foi a mensagem, as mensagens que Deus deu para este tempo? Irmãos, falar de juízo nessa geração é bem complicado, né? Por quê? Porque as pessoas gostam de ouvir sobre a graça de Deus, sobre o amor de Deus, a misericórdia, mas falar de condições para entrar no céu, falar sobre arrependimento, sobre conversão, sobre julgamento, juízo, são assuntos que não agradam a nossa geração. Mas a mensagem do primeiro anjo, lá em Apocalipse, faz um paralelo com a primeira mensagem de Sodoma. Olha o que diz a mensagem, Apocalipse 14, versos 6 e 7. Muitos de nós já conhecemos bastante. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, olha só, ou seja, proclamando a mensagem, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada tribo, nação, tribo, língua e povo, ou seja, o mundo inteiro precisa ouvir essa mensagem, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e ele está acontecendo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. É ou não é, meus irmãos? A mesma mensagem que foi dada em Sodoma. A mesma mensagem, meus irmãos. Então, ao olhar para os pecados terríveis desse mundo,
Você já se perguntou por que Jesus ainda não voltou? Sabe qual é a resposta? O Senhor Jesus Cristo não pode enviar seus juízos antes que cada nação, tribo, língua e povo tenha acesso a essa mensagem e tome uma decisão de parar de enviar pecados para o Santíssimo. E essa mensagem, irmãos, ela não é uma mensagem suave. Peraí. A mensagem ela é dura. Irmã Rose, o seu microfone está aberto. Irmã Rose, obrigada. Então, ela não é uma mensagem suave, é uma mensagem dura. Mas o livro de Jó nos diz que o mesmo Deus só fere quando é para curar. O nosso Deus só fere quando é para curar. E quando ele dá uma mensagem dessa natureza, é para acordar as pessoas. Para que elas entendam, para que ela possa entender que nós estamos na iminência de sermos pesados na balança do Senhor, queridos, isso se já não fomos pesados. Então, vamos recapitular brevemente. Eram 3 mensageiros levando 3 mensagens para Sodoma. O primeiro, que era Jesus, não foi para Sodoma. Por quê? Porque ele foi fazer o juízo sobre a cidade. Os olhos de Jesus começaram a investigar Sodoma. E aí ele enviou seus 2 anjos. Qual é a segunda mensagem que o Senhor Deus mandou? Irmã Cleoma, só o da senhora que eu desliguei seu microfone sem querer. Não pode ligar. Perdoe-me. Um segundo. Deu? Sim. Perfeito. Então, vamos lá. Então, qual é a segunda mensagem que o Senhor Deus enviou para Sodoma? Vamos para Gênesis 19, dos versos 12 a 14. Então, diz o seguinte: então disseram os homens a Ló, queridos, muita atenção. Nós precisamos entender isso para nós entendermos o que é ser pesado na balança, tá bom? Então disseram os homens a Ló, tens aqui alguém mais dos teus? Genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor. E o Senhor nos enviou para destruí-lo. Então saiu Ló e falou com os seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse, levantai-vos, saí desse lugar, saiam de Sodoma, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Queridos, a segunda mensagem que Deus enviou para Sodoma, em outras palavras, foi: caiu Sodoma. Essa cidade vai ser destruída. Sai dela, povo meu, fujam de Sodoma. Saiam dessa cidade enquanto ainda há tempo, porque o juízo de Deus virá sobre essa cidade. E ela já foi pesada na balança. Irmãos, agora muita atenção. Sabe quando foi o exato momento em que o Senhor estava pesando os sodomitas na balança? Vamos analisar agora. Irmãos, quando Ló estava com os anjos na frente dos homens de Sodoma, quando Ló ofereceu suas filhas para que os homens abusassem delas e não deles, os anjos pararam na frente de Ló, empurraram Ló para dentro de casa, lembram disso? Fecharam a porta e os sodomitas foram feridos de quê? De cegueira. Nesse momento que a cegueira veio sobre eles, Deus estava pesando eles lá no céu. Mas a cegueira adiantou? Porque a Bíblia diz que enquanto eles estavam cegos, sabe o que eles estavam fazendo? A serva do Senhor diz que eles ficaram, queridos, a tarde inteira. Não foi só uns momentinhos, não. Foi a tarde inteira até que eles se cansaram tentando encontrar a porta, porque eles queriam entrar e abusar daqueles anjos. Queridos, não acreditem em mim. Leiam em Patriarcas e Profetas, capítulo 14. Queridos irmãos, a cegueira deles era dupla. A cegueira física e também a cegueira espiritual. Por quê?
Porque se eles não estivessem cegos espiritualmente, no momento em que a cegueira física veio sobre eles, sabe o que eles iam fazer? Eles iam se arrepender. Porque a cegueira, eles iam entender que aquela cegueira era um agir de Deus. Porque não era natural. A cegueira era uma misericórdia de Deus, mostrando que aqueles mensageiros eram celestes. Mas eles já tinham escolhido o pecado. E naquele momento, quando o Senhor pesou na balança, o Senhor viu, já não há mais o que fazer. E aí vem a segunda mensagem. Sai dela, povo meu. Irmãos, no livro de Apocalipse, essa mensagem também está lá? Sim. No capítulo 14, onde estão ali as mais importantes mensagens para nós pregarmos hoje, né? Então, o que significa, nós já vimos, o que significa temer a Deus, né? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora. O que significa temer a Deus? Se eu e você, nós não entendermos o que significa dar glória a Deus, se não entendermos o que é o juízo de Deus, o que significa a verdadeira adoração a Deus, irmãos, se não entendermos isso, nós jamais poderemos ser usados para pregar essa mensagem. Não poderemos. Esse estudo que nós estamos fazendo é para nós destrincharmos a mensagem para podermos passar para as outras pessoas. E aí, então, vamos agora ver o paralelo. Qual é a segunda mensagem paralela a essa de caiu Sodoma? Vamos agora para Apocalipse, capítulo 14, verso 8, que nos diz o seguinte. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Irmãos, só que a mensagem do segundo anjo, ela tem também uma repetição em Apocalipse 18, versos 2 e 4. E olha o que vem no acréscimo dessa repetição. Vem a repetição e mais algo extra. Olha só que interessante. Então, exclamou com potente voz, dizendo, caiu, no verso 2, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. E aí vem o verso 4. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados. Lembram dos 3 grupos que participavam dos pecados? Eles podiam não estar participando, mas eram cúmplices. E para não participardes dos seus flagelos. Queridos, entende agora porque o Senhor Deus diz para nós sairmos das cidades e irmos para o campo? Entende por que o Senhor Deus diz para que as nossas instituições de ensino, os nossos ministérios, eles não podem ser na cidade, eles têm que ser no campo, por conta disso, para que nós não sejamos participantes dos pecados de Babilônia, que é Sodoma. E, por fim, meus irmãos, faltam quantas mensagens? Falta uma apenas. Primeiro vem o juízo. Depois foi feito o anúncio de que o juízo foi feito, de que caiu e de que não tem mais o que falar, não tem mais o que fazer. Sai dela, povo meu, convite para sair antes que o Senhor Deus retire a sua mão e para que a destruição venha. E aí vem a terceira mensagem. Qual foi a terceira mensagem em Sodoma? Nós vamos voltar agora a Gênesis 19 e vamos nos versos 24, versos 27 e 28. Essa é a mensagem que mais me impressiona, dada tamanha semelhança com o paralelo em Apocalipse. Então, vamos lá. Vamos para Gênesis 19 aqui. Então fez o Senhor chover o quê? Enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que a terra subia fumaça como a fumarada de uma fornalha.
Lá no livro de Apocalipse, queridos, quando nós vemos a mensagem do terceiro anjo, veja a precisão dos tipos, dos símbolos, do paralelismo. Vamos aqui, ó, a mensagem do terceiro anjo. 14, Apocalipse 9 a 11. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, a gente sabe que são as pragas, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Olha aí a fumarada. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. E não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Meus irmãos, não é impressionante os paralelismos do Senhor Deus? Como o Senhor Deus é preciso e também é repetitivo. Por quê? Por que o Senhor usa da repetição conosco, queridos? Porque a repetição nos ajuda a crer no que Ele fala. A repetição nos ajuda a gravar o que Ele diz. Irmãos, Ló quase se perdeu. Foi por muito pouco. Isso, sabe por que Ló quase se perdeu? Porque, embora Ló amasse muito a mensagem, embora Ló acolhesse aqueles anjos, embora Ló fosse muito hospitaleiro, Ló não entendeu uma coisa. Sabe por que eu digo que Ló quase se perdeu, queridos? Porque quando os anjos estavam ali em Sodoma, e eles gritaram e instaram com urgência com Ló: Ló, sai, leva a tua família, sai desse lugar porque ele vai ser destruído. A Bíblia nos diz que Ló ficava se demorando, lento, muito moroso. E ele foi tão lento na decisão de sair da cidade que, por culpa dele, ele perdeu a sua esposa. A mensageira do Senhor nos diz no capítulo 14, e nós já vimos isso em estudos anteriores, no capítulo 14 de Patriarcas e Profetas, ela afirma que se Ló tivesse atendido a mensagem rapidamente, a esposa dele teria entendido que era uma mensagem urgente. E como ela viu que Ló estava ali, ficando, se demorando, né? Parecia que Ló não estava muito preocupado que a cidade ia ser destruída por causa daqueles pecados, ela achou então que os anjos estavam exagerando. Então, quando ela saiu de Sodoma, ela foi destruída, porque Sodoma não havia saído de dentro dela. E Ló quase se perdeu. Ele só se salvou, queridos, porque a Bíblia relata que os anjos o pegaram pelas mãos, juntamente com suas filhas, e também a esposa, e puxaram eles para fora da cidade. Ló quase se perdeu. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ele não entendeu o tempo em que ele estava vivendo. Nós não podemos, isso não pode acontecer conosco. Nós precisamos entender claramente o tempo em que nós estamos vivendo. E eu quero fazer uma pergunta para o meu povo agora. Você entende o tempo em que você está vivendo hoje? Você tem consciência do que está acontecendo no nosso mundo e de quão pouco tempo falta para Jesus voltar? Quantas mensagens o Senhor... Agora vamos falar conosco agora, para nós. Quantas mensagens o Senhor Deus nos deu para anunciarmos ao mundo? 3 mensagens. E eu faço outra pergunta agora. Dessas 3 mensagens, em qual delas nós nos encontramos? E eu estou falando agora de tempo profético. Tá bom? Vamos ver aqui. Aqui, meditação matinal, nos lugares celestiais, de 29 de novembro, nos diz o seguinte: diligentemente, desinteressadamente, devemos proclamar a última mensagem de misericórdia nas cidades, nos caminhos e valados. Todas as classes devem ser alcançadas. Ao trabalharmos, havemos de deparar nacionalidades diversas. Nenhuma delas deve ser passada por alto, sem que seja advertida. O mundo todo está à espera de ouvir a mensagem de quê, meus irmãos?
da verdade presente. A serva do Senhor tem uma citação que diz o seguinte, que há muitas mensagens preciosas contidas na palavra de Deus, mas, olha o mas, é a verdade presente que o povo precisa ouvir agora. Tá? Irmãos, o mundo está esperando e nós devemos pregar. Então, me vem à mente o exemplo de Cristo, nosso Senhor. Por que a pregação de Cristo era tão eficaz? Por quê? Porque tantos se achegavam a ele, mesmo que a mensagem não fosse tão popular. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Cristo vivia o que ele pregava. Havia coerência entre o falar e o fazer do Senhor Jesus Cristo. Assim deve ser conosco, ao pregarmos as 3 mensagens de misericórdia. As últimas, as pessoas precisam ver coerência no que nós pregamos e no que nós vivemos. O Senhor Jesus Cristo não tinha medo de pregar, sabe por quê? Porque ele amava as pessoas e queria que elas se salvassem. E nós somos portadores da mensagem mais solene que foi dada ao planeta Terra. E essa mensagem anuncia que o mundo está ameaçado pela ira de Deus. Lembram que nós lemos isso? Se alguém adorar a besta e sua imagem e receber a sua marca na fronte ou sobre a mão, esse beberá do vinho da cólera de Deus. E qual é o vinho da cólera de Deus, da ira de Deus? São as pragas. Nós não podemos permitir isso. Então, é claro que nós não podemos sair e pregar de qualquer jeito, falando para todo mundo. Tudo tem uma forma de falar, tem que ter tato, né? Mas essa mensagem precisa chegar até o mundo. Em primeiro lugar, nós precisamos viver essa mensagem. Os que creem que Jesus está voltando, como Noé cria, lembra no dilúvio? Noé cria no dilúvio. Então, se nós cremos, todos os que creem que Jesus está voltando, como Noé, e Noé, uma evidência de que Noé cria, era que ele não somente pregava, né? Mas ele, enquanto ele pregava, ele fazia o quê? Ele construía a arca. Aquela era a maior evidência de que ele cria 100% no que ele estava pregando. E você, meu irmão e minha irmã? Você está dando provas para as pessoas de que realmente você crê que Jesus está voltando? As pessoas conseguem olhar para a sua vida e ver que você realmente crê e que arde no seu coração a expectativa de ir para o céu? Meus irmãos, direcionando agora novamente para o nosso estudo, a última mensagem, ela é a do terceiro anjo. Mas será que nós já estamos vivendo o tempo da mensagem do terceiro anjo? Queridos, vamos aqui em Mensagens Escolhidas, volume 2, e a gente já está caminhando para o final, capítulo 12. Eu coloquei o capítulo, não coloquei a página, porque eu recomendo que leia o capítulo inteiro. É fantástico esse capítulo, meus irmãos. A primeira e a segunda mensagens foram dadas em 1843 e 1844. E encontramos-nos agora sob a proclamação da terceira. Mas olha o que a serva do Senhor continua nos dizendo. Mas todas as 3 mensagens devem ainda ser proclamadas. A força da advertência a vir agora ao povo de Deus, de perto e de longe, é a mensagem do terceiro anjo. Irmãos, no início dessa mensagem, eu perguntei se os irmãos entendem os sinais do tempo em que nós estamos vivendo. O Senhor não nos revelou o dia exato da sua vinda, ele não nos mostrou o momento exato do fechamento da porta da graça. Jesus não nos revelou quando o juízo dos vivos vai começar, ou se já começou, mas Deus nos ama tanto que, embora ele não nos tenha dado uma data, ele nos deu vários sinais. E, meus queridos, para onde quer que nós olhemos hoje, os sinais estão gritando aos ouvidos, aos nossos ouvidos. No mundo social, no mundo religioso, no mundo político, no mundo natural, tudo grita para nós, queridos, são sinais. Esta série, ela é uma série que trata sobre o selamento.
Todos esses aspectos que nós estamos estudando são aspectos voltados para a nossa vida como mensageiros de Deus, representantes de Cristo pessoalmente, e como sendo pesados na balança, queridos. Para que nós possamos receber não a marca da besta, o selo da besta, mas o selo do Deus vivo. E eu gostaria de finalizar são 4 slides apenas, porque são 2 parágrafos bem gigantes. Eu precisei fracionar em 4 slides. De Mensagens Escolhidas, volume 3, e aqui eu coloquei o capítulo 67. Queridos, nós estamos aqui num grupo chamado Bereanos. E existe também um grupo no WhatsApp. Vocês já perceberam que vira e mexe, sai entra sai outro, né? Essa dinâmica é natural nos grupos. E, às vezes, a gente está aqui numa mensagem, entra, as pessoas aqui tem, digamos, aqui tem 53 participantes. Aí, digamos, tem alguma coisa que, opa, não é bem assim, aí sai, e vai diminuindo o número de participantes. É sobre isso que nós vamos ler agora. Eu estou exemplificando com o grupo dos bereanos, tá bom? Mas vamos agora ampliar isso para o maior, para um contexto de mensagem dos últimos dias. E como o Senhor Deus vê esse fluxo de pessoas indo e vindo, aderindo e não aderindo à mensagem revelada dele. Olha só. Estamos no limiar de grandes e solenes acontecimentos. As profecias estão se cumprindo. O último grande conflito será breve, mas será o quê, meus irmãos? Terrível. Antigas controvérsias serão avivadas e surgirão novas controvérsias. Temos uma grande obra para fazer. Nossa obra ministerial, queridos, quando se fala em obra ministerial, não é só de pastor, viu? É nossa. Nós somos representantes de Cristo, os pregadores do Senhor Jesus. Nossa obra ministerial não deve cessar. As últimas advertências precisam ser dadas ao mundo. Há um poder especial na apresentação da verdade no tempo presente. Quanto tempo durará isso? Só pouco tempo, diz o Senhor. A indagação agora é para nós. A indagação de cada pessoa, a minha, a sua. O que é que nós devemos, o que é que não pode sair da nossa mente? Quais são as indagações que não podem sair do nosso, que nós precisamos estar fazendo a nós mesmos constantemente? De quem sou eu? A quem eu pertenço? A quem eu devo lealdade? Meu coração foi renovado? Minha alma foi reformada? Meus pecados estão perdoados? Eles serão apagados quando vier o tempo do refrigério? Qual é o tempo do refrigério? A chuva serôdia. Então, meus irmãos, essa é a nossa postura de humildade e de contrição diante de Deus como representantes dele. O Senhor dará a sua mensagem a quem, meus irmãos? Aos que têm andado de acordo com a luz que possuem. E os reconhecerá como sinceros e fiéis segundo a avaliação de Deus. Queridos, a obra do povo de Deus é uma obra reformatória. Se eu recebo luz sobre a reforma do vestuário, se eu recebo luz sobre a reforma de alimentação, se eu recebo luz sobre a reforma da recreação, se eu recebo luz sobre a reforma dos relacionamentos, como eu devo me relacionar com as pessoas, se eu recebo luz com a reforma de tudo, absolutamente tudo na nossa vida, então, eu vivo essa luz, o Senhor nos reconhecerá como o quê? Como sinceros e fiéis segundo a avaliação dele. Continuando a leitura, esses homens tomarão o lugar daqueles que, tendo luz e conhecimento, não andaram no caminho do Senhor, mas na imaginação de seu próprio coração não santificado. Ou seja, viveram pelo assim eu penso, o assim eu acho, e não o assim diz o Senhor. Vivemos agora
nos últimos dias em que a verdade precisa ser proferida, em que, por meio de repreensões e advertências, ela deve ser dada ao mundo, independente das consequências. Porém, lembra? Com tato, com discernimento, com sabedoria, sabendo se expressar, sabendo como tratar determinados grupos. Eu tenho que pregar essa verdade para este grupo? Qual é o perfil deste grupo? Então, eu vou pregar a verdade, não vou faltar com nenhum pingo, nem um tio, nem um i, nem um j, nada. Mas eu vou moldar, vou me dirigir conforme esta situação me permite. Este grupo é totalmente diferente. Eu posso falar mais abertamente? Opa, vamos lá. Então, aí a gente fala abertamente, mas precisa ter sabedoria, discernimento, tato. Isso daí é maturidade cristã. Maturidade cristã. Né? É isso que nós precisamos. Mas, independente das consequências, temos que levar a mensagem. Se alguns ficarem... Olha o que a serva do Senhor diz, que maravilha, queridos. Se alguns ficarem ofendidos e se afastarem da verdade, olha como o Senhor Deus tem luz para tudo. Devemos ter em mente que havia os que fizeram a mesma coisa no tempo de Cristo. Mas haverá homens que aceitarão a verdade. E estes ocuparão os lugares deixados por aqueles que ficaram ofendidos e abandonaram a verdade. O Senhor agirá de tal modo que os dissidentes se separarão dos sinceros e leais. As fileiras não ficarão menores. Os que são firmes e fiéis preencherão os lugares vagos deixados pelos que ficaram ofendidos e apostataram. Sabe quem são esses, queridos? Os nossos irmãos fiéis, fidelíssimos, católicos romanos, que estão vivendo toda a luz que estão recebendo. Queridos, eu tenho amigos católicos fidelíssimos que vivem toda a luz que Deus tem dado a eles. E os protestantes também, que têm esse mesmo perfil. Queridos, muitos adventistas sairão das fileiras e estes ocuparão os lugares. Aproximamo-nos do fim da história terrestre, em que só pode haver 2 grupos. E todo homem, mulher, queridos, olha isso, daqui me chamou muita atenção. Homem, mulher e criança estará num desses exércitos. As crianças também já estão tomando suas decisões. Olha a nossa responsabilidade ao educar nossos filhos e nossos netos. E eu finalizo a nossa reflexão, nosso estudo de hoje. Prepara-te, Israel, para o selamento. Prepara-te, Israel, para encontrares com teu Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Vamos orar, meus irmãos? Oremos ao Senhor. Santo Pai, nosso bom Deus, Criador e mantenedor, estamos aqui, Senhor Jesus, entregando mais uma vez os nossos gostos, a nossa vontade, as nossas preferências, o nosso pensar. Estamos rendendo humildemente diante do Senhor. Estamos permitindo que o Senhor haja em nossa vida, Pai. Estamos autorizando o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, a agir na nossa vida de forma a nos transformar segundo a semelhança do manso e humilde, o nosso mestre, amigo e irmão Jesus Cristo. Por favor, Senhor Deus, não nos deixe perecer na nossa iniquidade. Revela-nos os pecados que ainda não confessamos e nos ajude a abandoná-los, Senhor, porque queremos ser um vaso de honra para o Senhor, para que quando os copiosos aguaceiros da chuva serôdia forem derramados, nosso vaso esteja limpo e voltado para cima para ser totalmente preenchido pela chuva do Espírito Santo, Senhor. Por favor, não permitas que morramos, pereçamos como os de Sodoma.
Ajuda-nos a sermos pesados na balança e não sermos achados em falta, Senhor. Queremos estar entre as virgens que vão entrar para as bodas junto com o Senhor, e não entre aquelas que o Senhor dirá: nunca vos conheci. Misericórdia de nós, Senhor, misericórdia. E nos ajude, Pai querido, a sermos como o Senhor é, em tudo na nossa vida. Obrigada, Pai, porque temos convicção de que esse é um pedido que agrada o seu coração. E estamos aqui rendendo nossa alma ao Senhor. Cuida de nós, livra-nos de nós mesmos e nos ajuda a sermos vitoriosos sobre cada mau traço de caráter, sobre cada pecado, conhecido e não conhecido. Te pedimos essas vitórias, crendo que o Senhor nos dará. Em nome de Jesus. Amém.